Olá, eu sou a Franciane, acadêmica de Engenharia Civil, sexto período, e estamos hoje aqui para falar sobre o nosso projeto integrador. Eu sou o Fábio Rodrigues, acadêmico de Engenharia Civil, no sexto período. Também estou aqui para falar do nosso projeto integrador. Bom, primeiro a gente vai fazer uma introdução, né? O que é o projeto integrador. O projeto integrador ele tem a função de nos trazer situações reais do que nós trabalhamos no dia a dia. Então, o nosso módulo é um projeto sobre fundações e solo, onde nós estudamos conteúdos relacionados tanto à fundação quanto o solo em si. Bom, como a minha colega já disse, fez a introdução sobre o nosso trabalho, nós vamos falar sobre fundações e solos. As unidades curriculares que o nosso trabalho abrange é geologia, topografia, mecânica dos solos, fundações, obras de terra e projeto de fundações e solos. Nesse projeto, a gente iniciou aqui falando sobre as sapatas, que foi o tópico, né, escolhido para que a gente consiga desenvolver sobre um dos temas. E escolhemos esse tópico porque na nossa região é o mais utilizado, então a gente teve possibilidade de acompanhar várias obras com esse tipo de fundação, né, devido ao nosso solo, devido a todo o estudo que foi feito na região, é o tipo de fundação mais utilizado. Então, por isso nós trabalhamos sobre sapatas isoladas. E também vamos colocar as vantagens e desvantagens desse tipo de fundação. Bom, como falamos sobre vantagem e desvantagem, vou falar das vantagens das sapatas, que abordamos no nosso trabalho. Sapatas isoladas, elas são sapatas superficiais, são dimensionadas a critério do engenheiro. Ela pode ser dimensionada de forma quadrada, retangular, circular, da forma que o engenheiro achar melhor. Mas para esse dimensionamento ele vai precisar de um estudo, principalmente de um estudo do solo, um estudo topográfico, que vamos falar mais para frente no nosso trabalho também. E de acordo com esse estudo ele vai decidir qual o formato, qual as dimensões de sapata mais adequada para edificação a ser construída. Então hoje a gente vê também falando um pouco mais sobre a desvantagem que a gente acabou descobrindo no trabalho. Se quiser voltar um anterior. Então a desvantagem que a gente percebe hoje é o seguinte, acaba sendo uma estrutura na nossa região um pouco caro, né? E até porque a gente tem radier, tem sapata corrida, tem outros tipos de sapata que poderiam, ou outros tipos de fundação que poderiam substituir ela. Então, seria assim, a gente percebeu que tem muito mais vantagem em utilizar do que propriamente a desvantagem. Mas como nós queríamos citar os dois tópicos, estamos falando sobre também essas desvantagens que ocorrem com o uso da sapata isolada. Falando agora sobre as disciplinas que envolvem o nosso trabalho, vamos falar um pouco sobre geologia. De forma bem resumida, vamos dizer o que é geologia. Geologia em si é a ciência que estuda a crosta terrestre. Isso, nós estudamos a geologia para fazer o trabalho, então nós fizemos uma pesquisa de campo, fomos até uma empresa que trabalha com essa parte geotécnica aqui em Ariquemes e conhecemos todo o processo de trabalho da empresa, conhecemos também o tipo do nosso solo, granulometria, ou seja, tudo que a empresa pôde nos agregar, a gente fez essa pesquisa para que a gente conseguisse entender melhor o que é a geologia, de que forma é classificado o solo dentro de geologia. Pode passar, pode. E aqui nessa tela agora nós temos uma relação do solo, né, uma amostra de como é feito esse estudo do solo através da geologia. Então, no laboratório é feita toda uma análise da terra, né, do solo que foi recolhido, e esse solo ele é passado por várias etapas para que consiga ter a
a sedimentação de cada solo, como eu posso explicar de uma forma clara, toda a divisão do solo, né, da forma que eu posso estudar e saber qual que seria a fundação adequada, né, para aquele tipo de solo que estamos trabalhando. Como falamos que a gente íamos falar sobre topografia um pouco mais adiante, e agora chegamos no momento de falar de topografia. Topografia, na verdade, é um estudo feito em si, onde a gente vai reconhecer a parte física superficial da Terra. Isso também é uma parte muito importante para o engenheiro estudar um projeto. Eu creio que é uma das partes fundamentais para o engenheiro ter esse conhecimento, até mesmo antes de começar o seu projeto. Daí ele não vai ter muito trabalho de adaptação, já vai trabalhar o projeto em cima do físico da Terra. Como a companheira falou de geologia, estuda os componentes da Terra. E a topografia nós vamos estudar e reconhecer o físico, a parte física da Terra, como aclive, declive, depressão, enfim, a parte que a gente superficial da Terra, onde vai ser feito uma edificação. Isso, o interessante da topografia é que, por exemplo, nós fizemos uma aula de campo, né, em topografia, onde nós fomos para um campo com bastante declive, bastante depressão, e conseguimos ver a diferença de um local para o outro, como fazer um mapa topográfico, como colher pontos, né, como descobrir o que poderia ser adequado naquele local sem que houvesse muita remoção de terra ou sem que houvesse muito aterro, as adequações necessárias para a utilização do solo de uma forma mais natural. E a topografia também em si ficou a parte de métodos topográficos, passou? Próximo. Sim, a topografia em si ela divide basicamente em dois métodos de coleta de dados. Temos o método clássico e o método fotogramétrico. Vou falar um pouco sobre o método clássico. Creio que é o mais usado até hoje. Esse método clássico é aquele método onde o profissional vai lá no local do terreno, é feita a coleta in loco, que se diz, né? No local, na localidade onde se quer obter as informações, e com auxílio dos aparelhos, que como mencionamos aqui, o teodolito, as estações totais e os níveis ópticos, são os instrumentos mais usados para a topografia no método clássico. Lembramos também das balizas, das prismas, e também hoje já temos, com auxílio, graças ao avanço tecnológico, temos os GPS, que também são usados como método clássico, são usados nos locais. Enfim, a minha explicação sobre o método clássico, falei um pouco sobre os instrumentos e a forma que é coletada essas informações. Cremos que até hoje seria assim uma forma, às vezes, um pouco mais trabalhosa, mas diante de tudo que nós temos tecnologicamente até hoje, mas ainda é a forma mais precisa de um engenheiro ter os dados para poder estudar o que ele deseja edificar em cima de um terreno. Em contradição um pouco da parte assim, de precisão, vem o fotogramétrico. O que acontece hoje? A gente utiliza muito a análise para uma análise rápida, a longa distância. Estamos nós aqui em Rondônia, eu quero fazer uma análise de um terreno que esteja em qualquer outro estado. Eu consigo fazer essa análise, não totalmente precisa e segura, mas eu consigo fazer através de uma imagem de satélite, né, ou de uma imagem de drones, que a gente consegue utilizar esse mesmo método, mas eu consigo fazer sem estar em loco, eu consigo fazer essa análise para ter uma prévia daquele terreno, de como eu posso trabalhar em cima dele. Pode passar para a gente. Aí aqui a gente tem alguns objetivos específicos, né?
que a gente, nas disciplinas ainda entrou mecânica do solo, que é através de uma observação que a gente faz para poder entender como o solo funciona naquele local, né, qual é a composição daquele solo, qual a carga que ele aceita, né? E é onde a gente trabalha os FCK, que é as cargas que a gente pode estar colocando de uma viga, de uma edificação, de um pilar, ou de qualquer item que eu vou trabalhar ali, qualquer projeto que eu vou trabalhar em cima desse solo, eu preciso saber, sim, a mecânica, como ele vai funcionar em relação à minha obra. Sobre fundações, aqui já um pouco de acordo com o estudo que a gente fizemos aqui nas obras, dados que a gente levantamos aqui na nossa região, a fundação, como já falamos, ela primeiro é feito um estudo do solo, e aqui o nosso solo que nós encontramos aqui é uma camada de solo de até 20 centímetros aproximadamente. É um solo bem variável, com muitos fragmentos orgânicos, e a partir daí encontramos um solo um pouco mais firme, como aqui nós mencionamos aqui, a partir de 1,5 metro de profundidade, aí a gente tem um solo bem resistente que já dá para trabalhar e calcular as capacidades de carga que ele vai resistir e suportar nesta região onde foi feito o nosso estudo. Em obras de terra, nós colocamos aqui sobre o muro de arrimo, que é uma das obras que a gente vê com um pouco mais de frequência aqui, até porque nós estamos numa região bastante plana, então a gente não tem muita contenção. Então a gente trabalhou o muro de arrimo, que ele serve para suportar, né, a terra e isolar um terreno. Então foi feita uma visita em uma obra que está sendo feito, um muro de arrimo, que é onde a gente pode entender como funciona essa contenção, né? Toda a fundação, o dimensionamento de pilares, todo o processo de construção do muro de arrimo, que é um muro de contenção. Aqui a gente tem o nosso mapa mental do nosso trabalho, onde nós fechamos aqui no centro o projeto integrador em si, e em cada disciplina o que nós estudamos, o que nós focamos mais, o que foi possível compreender de cada etapa do nosso trabalho, como colocamos aqui no nosso mapa mental. E agora, para concluir, já na fase final do nosso trabalho, aí está o cronograma das atividades, as pesquisas geológicas e a escolha do terreno para ser estudado para o nosso trabalho. Foi desenvolvida esta parte ao decorrer do mês de agosto e setembro. No mês de outubro tivemos uma aula de topografia, como a colega já mencionou aqui, a questão que a gente tivemos lá fazendo o levantamento. Foi feito no mês de outubro essa aula de topografia e sondagem. E no mês de outubro, também mês de novembro, tivemos algumas ou várias visitas em algumas obras em execução. E agora, para o final, nós estamos aqui gravando o nosso trabalho para finalização agora no mês de dezembro. Bom, assim nós finalizamos o nosso projeto integrador. Foi o nosso primeiro projeto integrador. Acaba sendo um pouco assim, às vezes fica um pouco a desejar. A gente espera nos próximos estar mais apto a trabalhar, e a gente fica no aguardo do feedback agora dos nossos professores sobre a nossa apresentação. Então, como a colega disse, eu também acho que a gente mesmo percebe que ficou alguma parte a desejar, nosso primeiro projeto, mas quero deixar uma conclusão aqui, né? Nesse trabalho a gente conseguiu assimilar várias partes dos nossos estudos, algumas coisas que a gente talvez tinha pouco conhecimento, a gente conseguiu absorver bastante. No meu ponto de vista, foi um bom trabalho. Às vezes a gente não conseguiu expressar a forma correta, mas eu creio que a gente aprendemos bastante, e esperamos nos próximos a gente melhorar um pouco mais.
fechou, não sei quanto.